Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de ministrar uma palavra no coração de vocês. E eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia comigo em Juízes, livro dos Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler um versículo apenas da palavra de Deus. Juízes capítulo 16, versículo de número 20. Conforme você for encontrando, você tem liberdade para louvar, para exaltar o nome do Senhor, para dizer glória a Deus, que afinal você não veio para assistir uma apresentação, você não veio para observar louvores sendo entoados aqui, você veio para prestar um culto a Deus. E no culto nós louvamos, nós engrandecemos o nome do Senhor, porque nós temos motivos para isso. Deus nos tem dado motivo para isso. Os irmãos encontraram? Digo amém. A Bíblia diz assim, no versículo 20 do capítulo 16 de Juízes: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E disse Sansão: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Coloque a mão sobre o coração, fale comigo assim: fala comigo, Deus, eu quero ouvir sua voz. Espírito Santo, deixe o meu coração ensinável a tudo que o Senhor quer trazer a mim hoje. Fala comigo, Deus. Amém. O livro dos Juízes relata um período bíblico em que Israel foi governado por homens e uma mulher levantados por Deus em determinados períodos para direcionar o povo. E o termo juízes é usado para referir-se a esse tempo entre a conquista de Canaã com Josué e o início da monarquia em Israel, que foi o período que deu-se início com Saul, quando o povo que era governado inteiramente por Deus tem inveja dos outros reinos, porque eles possuíam governantes, eles possuíam reis. Isso é até engraçado de se perceber, e eles eram governados por Deus, um rei invisível. E entre esse período da conquista de Canaã com Josué até o governo de Saul se passam aproximadamente 350 anos. E esse período do livro dos Juízes, ele é marcado por uma gangorra espiritual. Como assim? Do início ao fim do livro dos Juízes, o irmão vai observar que em um período Israel está bem com Deus, e por Israel estar bem com Deus, tudo vai bem. A agricultura vai bem, a população está feliz, a adoração está em alta, a economia avança, porque Israel está bem com Deus, e quando Israel está bem com Deus, tudo vai bem.
Mas passa-se um tempo e Israel dá as costas para Deus e tudo vai mal. E o livro dos Juízes vai andar aproximadamente assim: o povo está bem, tudo vai bem. O povo se esquece de Deus, tudo começa a ir ladeira abaixo. Deus levanta um opressor sobre o povo se volta para Deus através desse opressor, e Deus levanta um libertador que traz paz a Israel, e eles voltam a viver um tempo de prosperidade. E isso é um ciclo inquebrável até o governo de Saul, quando a situação melhora por um tempo. Aí vem Davi, e daí de Davi, a partir de Salomão, volta este ciclo de gangorra espiritual: ora bem, ora mal, ora bem, ora mal. E ao todo, neste livro dos Juízes, a Bíblia vai nos mostrar 12 no livro e 13 ao todo, porque Samuel foi o último dos juízes. Ele acumulou a função profética, sacerdotal e de juiz sobre o povo. Tanto até que quando o povo se volta contra Samuel, Samuel fica um pouco chateado, e aí Deus olha para Samuel e fala assim: o povo não rejeitou a você, Samuel, rejeitou a mim. E daí ele levanta Saul como rei de Israel, e Saul foi escolha de Deus para reinar sobre Israel. E Sansão, que é o juiz que nós lemos agora, ele é o 12º juiz. E Sansão, ele aparece no período de maior opressão que o povo de Israel viveu neste período. Eles viveram cerca de 40 anos de opressão, quando Sansão aparece, e ele está juiz sobre Israel por cerca de 20 anos. E Sansão, ele aparece no capítulo 14, mas no capítulo 13 do livro dos Juízes, um anjo aparece à mãe de Sansão, dizendo que ela daria à luz a um homem, a um moço, e ele seria nazireu de Deus, ele seria separado a Deus. E novamente o anjo aparece, e ele aparece novamente a esposa de Manoá, pai de Sansão, e dessa vez ela traz Manoá para contemplar o anjo, e o anjo dá as instruções do voto que Sansão seria obrigado a cumprir pelo período da sua vida. Agora eu preciso que o irmão preste a máxima atenção neste detalhe que eu vou lhe dar. O nome Sansão significa ensolarado, reluzente. Por que isso é importante? Porque Sansão nasce como uma esperança de libertação a um povo que estava em trevas por 40 anos. Sansão era uma luz de esperança no meio de um povo que estava em escuridão. E por que isso é importante? Porque lá na frente a luz de Sansão se apaga, e o coração de Sansão é tão cauterizado que aquele que era para ser esperança de Israel se levanta para lutar, sem perceber que o Espírito de Deus havia saído dele. Agora, o versículo 20 que nós lemos nos traz esse termo: ele se levantou porque não sabia que o Senhor, ou o Espírito do Senhor, se tinha retirado dele. Esse termo retirado dele vem do hebraico sur, que significa afastar-se, remover. Mas o que chama mais atenção é que sur no hebraico significa dar as costas. Agora, olhe para mim aqui, preste atenção nisso. O homem que era a esperança de Israel, agora viveu uma postura tão
equivocada na vida, a ponto do Espírito Santo virar as costas para ele. Eu não quero nem mesmo imaginar, porque isso talvez seja impossível de acontecer no nosso tempo, o tempo da graça em que nós estamos, a não ser que haja blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas qual é o peso de o Espírito Santo virar as costas para nós? Aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Agora, o que Sansão fez? Quais erros ele cometeu para chegar a este ponto em que o Espírito Santo virou as costas para ele? E é sobre isso que eu quero falar esta noite. Os erros de Sansão. O que Sansão fez para perder a presença de Deus? E se o irmão quiser rabiscar as bordas da Bíblia, se o irmão quiser tomar nota, se o irmão quiser abrir o bloco de notas do celular para anotar, nós vamos com muita calma, ponto a ponto. Talvez hoje eu não seja muito pentecostal, mas eu quero ir ponto a ponto nesses erros que nos servem de exemplo. Porque às vezes nós podemos estar tão cauterizados, com a mente tão fechada, tão insensíveis, que o Espírito de Deus já se foi, e nós não percebemos que tudo que nós temos, ou que tudo que sobrou em nós, foi emocionalismo. Então vamos lá. O primeiro erro de Sansão: ele foi guiado por seus olhos. Em Juízes capítulo 14, versículo 1 a seguir, a Bíblia diz que Sansão desce outra vez a Timnate, e em Timnate ele observa uma moça que chama a sua atenção, só que ela era filisteia. E qual é o problema dela ser filisteia? O problema é que na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao 11, havia de Deus uma proibição para os israelitas quanto a se casar com pessoas estrangeiras. Moisés, inspirado por Deus, escreve esta lei e diz que as moças não poderiam ser dadas em casamento, e os homens também não poderiam pegar moças em casamento de outras nações. Homens e mulheres estavam restritos a essa lei e só poderiam se casar entre os israelitas. Por quê? Deuteronômio 7, verso de número 4, está escrito: pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Agora olha o verso 6 do capítulo 7 de Deuteronômio, diz: porque o povo santo és do Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Ou seja, Deus estava proibindo, porque as más conversações, as más influências corrompem os bons costumes. Então Deus estava dizendo através da lei: se vocês se unirem a estrangeiros, aos israelitas, eles vão te corromper a servir outros deuses. E em todo ponto da história em que israelitas se uniram a outras mulheres, a mulheres de outras nações, eles se corromperam e serviram a outros deuses. E o pior exemplo de todos é Acabe, que além de se casar com uma mulher estrangeira, se casa com uma sacerdotisa de um deus pagão. Então, Sansão sabia que Deus desaprovava aquela relação. Mas a Bíblia diz em Juízes capítulo 14, versículo 3, que ele, olhando para o seu pai, porque o pai dele exorta ele a respeito disso, ele fala: mas ela é agradável
aos meus olhos. E esse é o princípio da queda de Sansão. Ele foi guiado pelos seus olhos, por aquilo que atraía o desejo dele, por aquilo que chamava a carne dele, pelo apetite do interior, do coração, do homem caído de Sansão. Ele foi guiado pela paixão dos seus olhos. E em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, está escrito: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, e o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo aquilo que os nossos olhos querem nos levar a fazer, todos os prazeres que os nossos olhos fazem desejar, passam, mas a vontade de Deus para nós permanece, e ela, já foi dito aqui, é boa, perfeita e agradável. Ela permanece para sempre. Então não seja guiado pelo que os seus olhos te fazem querer, desejar, porque eles vão te levar à ruína. Ser guiado pelos olhos é o primeiro passo para a queda da comunhão com Deus. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ou seja, o que ilumina a nossa vida diante dessa proposta de caminhada é a forma como nós olhamos o mundo. É a forma como nós nos direcionamos ao mundo e enxergamos a maneira de viver. Guarde os seus olhos, pois eles são a porta de entrada do seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. E guardar aqui vem do hebraico mismar, que significa montar uma guarda. E guarda o teu coração vem do hebraico nassar, que significa guardar, preservar, proteger, esconder. O que Salomão está dizendo aqui é que sobre tudo que se deve montar uma guarda, uma equipe, um ofício, sobre tudo que se deve vigiar, vigia sobre o teu coração, porque a tua vida depende disso. A tua caminhada, se você vai andar bem ou mal na sua vida, na sua jornada com Cristo, tudo depende de como está o seu coração. Por quê? Porque coração na linguagem bíblica refere-se à alma. Então, guardar o seu coração é preservar a sua alma para a eternidade. Por isso a Bíblia trata com muita seriedade guardar o coração, porque a tua salvação depende disso, o teu relacionamento com Deus depende disso, a forma como você interage, as experiências que você vai ter com o Espírito Santo, depende do quão disposto você está em guardar o teu coração. Mas alguém vai dizer: mas é muito difícil, eu não tenho força, ou eu acabei de vir para a igreja, eu não consegui largar todos os costumes que eu tinha na vida em que eu vivia no mundo. Então faça como o salmista, no Salmo de número 121, verso de 1 a 8, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que faz o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda,
O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. O que a Bíblia está dizendo aqui é que se você se olha no espelho e não vê força para conseguir guardar, para conseguir viver, para conseguir andar, tira os olhos de você e olha para Deus, porque a força para viver a santidade e a proposta do Evangelho vem do Senhor. Ele te fortalecerá. Aí sabe, meus irmãos, o que significa aqui? Aquele que te guarda, é aquele que te vigia, é aquele que cuida de você, é aquele que te guarda, é aquele que é o teu tutor. E quando a Bíblia diz, Ele é a tua sombra, a tua direita, significa dizer que a cada passo que você está dando no caminho, Deus está ao teu lado, de maneira que a sombra dele é projetada sobre você e te guarda. Então você dá um passo, Deus anda com você, você dá outro e Deus anda com você. E como Ele faz a sombra? Ele vai à tua frente e a sombra dele é projetada para trás. Ele anda e você anda atrás. Nada te para, nada te freia, nada te segura, porque quem te autoriza a avançar é Deus. Eleva os olhos para o monte. Você quer guardar os teus olhos, você quer não ser guiado mais pelos teus desejos, olha para Deus, eleva os olhos para o Senhor, porque Ele te fortalece para vencer. Segundo erro de Sansão, ele abriu mão de princípios por pequenos prazeres. Vou repetir: Sansão abriu mão de princípios por pequenos prazeres. Olha o que diz o capítulo 14 e o verso 8: e ele se apartando do caminho. Agora note uma coisa, não vou chamar de crescente, mas é contínuo, é um declínio, boa essa palavra, é um declínio contínuo, porque ele começa sendo guiado pelos olhos, por aquilo que atrai, por aquilo que ele deseja, por aquilo que sacia a sua carne. E agora ele abre mão dos princípios por pequenos prazeres. E aí a Bíblia diz no capítulo 14 de Juízes, no versículo 8: e se apartando do caminho para ver o corpo do leão, ele havia rasgado alguns dias atrás um leão, tomado pelo Espírito Santo, e ele se aparta do caminho para ver o leão que ele tinha despedaçado. E ele se depara com a carcaça do leão já apodrecendo. A carcaça estava apodrecendo. Provavelmente ela já estava mal cheirosa. Se estava apodrecendo, estava mal cheirosa. Faz sentido. Só que no interior do leão formou-se uma colmeia de mel. Dentro da carcaça podre do leão formou-se uma colmeia de mel. E ele mete a mão dentro da carcaça, tira a colmeia de mel, começa a lamber os dedos, saborear o mel, e ainda retira um pedaço para levar para os seus pais. Agora, ele não só sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado, porque o nazireu não poderia tocar em corpos mortos. Era um voto tão sério que se o parente dele morresse, ele não poderia tocar no seu parente morto. Ele não podia tocar em carcaças, em corpos mortos, nem mesmo da sua família, porque ele era consagrado ao Senhor. E ele enfia a mão naquela carcaça e tira o mel. Agora a pergunta é mel? É mel. É doce? É doce. É saboroso? É. Mas está rodeado de morte.
Atrai os olhos? Atrai, mas está dentro de uma carcaça podre. E aí a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículos 12 e 13: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, e até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Ou seja, todo o mel que você ver ao longo da vida, que estiver dentro da carcaça, pode te gerar alegria momentânea, mas no final você vai chorar, no final você vai se entristecer, no final a conta vai chegar. Eu conversava com um pastor amigo meu alguns dias atrás, alguns meses atrás, e ele dizia assim para mim, porque ele veio de uma vida um tanto quanto duvidosa antes de se converter. E ele dizia: o pecado é bom, é saboroso para a carne, mas quando a conta chega, e o problema está aí. Enquanto você está se esbanjando do mel, enquanto você está comendo aquilo que atrai os seus olhos, enquanto você está desfrutando daquilo que sacia a sua carne, a alegria, mas a tristeza bate na porta quando o boleto chega. E aqui é quando ele quebra o seu voto de nazireu. Ele não quebra o voto quando ele conta o segredo do voto a Dalila e ela raspa o seu cabelo. E essa era uma das proibições do voto do nazireado. O homem ou mulher que se comprometesse a fazer o voto não devia deixar passar navalha sobre a cabeça, não devia tomar bebida forte, nem nenhum produto da vide, nem nada do tipo, nem tocar em mortos. Ele sabia de tudo isso, e é aqui que ele quebra o seu voto. E se eu posso chamar assim, ele foi tão sem vergonha que ele fez questão, ele sabia que ele tinha errado, de esconder dos seus pais. Ele entrega o favo e não deixa ninguém saber. Por que ele não deixa ninguém saber? E é aí que pega. Porque se ele contasse para o pai dele ou para a mãe dele que ele tinha pegado o mel da carcaça do leão, ele sabia que ele seria pegado pelos seus pais, levado ao templo, e ele deveria recomeçar o seu voto. E qual era o processo se um nazireu tocasse ou quebrasse o seu voto? Ele deveria ir ao templo, raspar a cabeça, oferecer sacrifício, depois de 8 dias oferecer um novo sacrifício, e então reiniciar o seu voto. Mas ele preferiu manter a aparência de santidade, a aparência da permanência do voto, do que confessar e ter a vergonha de recomeçar. Entenda isso, não é vergonha recomeçar, não é desabono dobrar o joelho e rasgar o coração diante de Deus e dizer: Deus, eu errei, Deus, eu falhei, Deus, eu pequei. Por quê? Porque em Provérbios 28, 13 está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. A vergonha não está em recomeçar, a vergonha não está em confessar o erro, a vergonha está em justamente manter uma aparência de santidade quando o seu interior está morto, quando tudo aqui dentro está fedendo. Deixa o Espírito Santo arrancar essa máscara, deixa o Espírito Santo corrigir o que está de errado. Para de fingir que está tudo bem, porque o Espírito Santo tem um caminho de graça, de misericórdia, de perdão e de retorno à presença de Deus. Confesse, deixe, e você e eu encontraremos misericórdia da parte de Deus. Do que adianta viver uma vida de aparência? Já não se sente mais a presença de Deus, Deus já não usa mais. Tudo que
se sente estar limitado às emoções. Meu irmão, você quer saber se o que você sente da parte de Deus, e aqui eu acredito que vai pegar um pouco, é de Deus mesmo ou é a sua emoção? Experimenta fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e ver se sozinho no seu quarto você sente a mesma presença que você sente aqui. Porque se na sua casa, no seu quarto, no secreto, você não sente a presença que você sente aqui, tudo que você desfruta aqui é emocionalismo, é passageiro, e por isso que a vida não muda. Por que esse teste, essa prova? Porque o secreto com Deus não permite exibição, não permite fingimento, não permite teatro. No secreto com Deus, quando você está com Deus tete a tete, ou você é, ou você é. Não vai ter música para mexer na sua emoção. Não vai ter hinos bonitos, não vai ter pregadores eloquentes, não vai ter coisas atraentes aos seus olhos, carnais, para mexer com a sua emoção. Mas vai ter coisas atraentes aos seus olhos espirituais, à sua alma, ao seu coração diante de Deus. Então ele abre mão de princípios por pequenos prazeres. Terceiro erro de Sansão, para nós caminharmos para a conclusão: ele desprezou a palavra, ele desprezou a exortação, ele desprezou o ensino, ele desprezou a verdade bíblica. Por quê? Porque Sansão tinha plena consciência das diretrizes, dos limites do seu voto. Em Juízes capítulo 13, versículos 5 e 7, por duas vezes Juízes 13, 5 e 7, Juízes 13, 14, o anjo aparece duas vezes aos pais de Sansão. Uma vez somente a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, e a segunda vez a mãe e ao pai de Sansão. E por duas vezes ele explica os limites, o que ele deveria cumprir no voto. E eu imagino que os pais de Sansão passaram a infância inteira de Sansão martelando, batendo nesta tecla: você não pode rapar o cabelo, você não pode tocar em mortos, você não pode comer nenhum produto da vide. Por quê? Porque em Juízes capítulo 16, versículo 17, Sansão explica todo o voto dele a Dalila. Então Sansão tinha plena consciência, ele sabia, meus irmãos, o limite que ele não poderia cruzar. Qual era a limitação que ele não poderia atravessar? Ele sabia o que ele não poderia cometer. Mas ainda assim, ele faz tudo o que era errado. A Bíblia só não mostra Sansão bebendo, mas Sansão tocou em morto. Sansão teve o cabelo rapado. Sansão se deitou com prostitutas. Sansão desejou mulheres estrangeiras. Tudo o que era errado, Sansão fez, porque ele mostrou desprezo pela palavra, pela exortação, pelo ensino, pelas diretrizes que foram estabelecidas por Deus. E quando se despreza a palavra de Deus, naturalmente se despreza o Deus da palavra. Não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com a palavra de Deus. Infelizmente isso é uma realidade dos nossos dias. Em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: porque virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme a seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. A palavra sofrerão aqui vem do grego anekomai, que significa suportar, mas literalmente posicionar-se contra. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que haverá um tempo em que
surgirá, se não já surgiu, uma geração tão, com perdão da expressão, sem vergonha, que além de rejeitar a palavra de Deus, ela vai se posicionar contra a palavra de Deus, tentando a invalidar. E se o irmão der uma passeada, e de vez em quando eu tenho essa ousadia de passear pelo YouTube, para ouvir os pregadores por aí, já estão tentando enfraquecer alguns versículos da Bíblia, para dizer que aquilo que Deus estabeleceu como pecado, não seja pecado. Por quê? Para transformar o evangelho em um evangelho mais acessível. Então, além de não aceitar, existem pessoas se posicionando contra. E preste atenção, tem uma frase, eu não vou lembrar de quem é. Se você acredita no evangelho só naquilo que te convém, e no que não te convém você desacredita, você não acredita no evangelho, acredita em si mesmo. E aí, eles se voltam às fábulas, que aqui é literalmente histórias míticas, mitos, ficções. As pessoas estão se voltando para isso, em vez de se deter na verdade do evangelho. Eu já ouvi de crentes, irmãos, dizerem: mas é impossível, num mundo tão grande, com 7 bilhões de pessoas, só o nosso Deus ser o verdadeiro. Isso é fábula. Isso é mito. Uma vez eu estava ainda estudando, no último ano do ensino médio, e eu ouvi de uma moça que era de uma igreja histórica, tradicional, tinha ensino, não tinha desculpa. E ela disse assim: eu não concordo que os missionários vão para as tribos indígenas, porque nós estamos matando aos poucos as culturas indígenas, desviando ele dos seus deuses, das suas tradições. Eu olhei para aquela moça e falei: então salvação é só para você e eles que vão para o inferno? Porque estão se voltando para fábulas, estão se voltando para mitos, para ficções. É por isso que se vê em alta hoje as doutrinas do espiritismo avançando, as doutrinas da Ásia e suas crenças e suas vãs filosofias tomando fama entre os jovens. Por quê? Porque de certa forma elas pregam aceitação ao seu estado natural. Elas não te confrontam a abandonar aquilo que te atrai, mas a aceitar. Mas nós devemos abraçar toda a palavra de Deus, porque 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Nada na Bíblia nasceu no coração do homem. A Bíblia é um livro escrito de Gênesis a Apocalipse, toda direcionada e inspirada, nascida no coração de Deus para nós, em que Ele usa assim homens para o trabalho de escrever, mas todos em cada ponto, vírgula, parágrafo, acento, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Segundo da Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não despreze a palavra, porque desprezar a palavra é o primeiro passo para começar a duvidar de Deus. Desprezar a palavra é ofender o próprio Deus. Quarto e último erro, porque eu preciso encerrar. Esse relógio hoje não está ajudando. Sansão só orava por necessidade. Uma leitura cuidadosa dos capítulos 14 a 16 do livro de Juízes vai nos mostrar que Sansão, ou melhor, a Bíblia só registra 2 orações de Sansão. Uma em Juízes capítulo 15, versículo 18,
em que ele está em Leí, e tomando a queixada de um jumento, ele mata 1000 filisteus. E terminado de matar os filisteus, ele se vê com sede, e ele ora a Deus, de maneira que Leí tem o seu nome mudado para fonte do que clama, porque Deus faz sair água da rocha para que Sansão bebesse e saciasse a sua sede. E a segunda oração está em Juízes 16:18, no templo de Dagon, quando ele tem os seus olhos cegados, e ele se posiciona no pátio principal do templo de Dagon. Ele está ali para entreter os maiorais da nação, e ele pede para o servo levar ele às colunas centrais, e nas colunas centrais ele apoia as suas mãos e ora para que Deus o derrame sobre ele força mais uma vez. E o Senhor derrama, e a Bíblia diz que ele mata mais homens em sua morte do que em sua vida. A Bíblia só traz 2 orações de Sansão, e as 2 orações foram movidas por necessidade. E tem gente nos nossos dias achando que Deus é isso, e que a oração não passa disso. Uma revista de pedidos que eu assino tudo que eu quero e levo para Deus, e Ele que cumpra. Mas essa nunca foi a intenção de Deus. A intenção de Deus em criar a oração foi gerar uma forma do homem se relacionar e interagir com Ele. E eu vou trazer um exemplo aqui bem simples. Eu tenho o número do pastor Fábio, e eu estou passando um aperto e ligo para o pastor Fábio e digo: pastor Fábio, o senhor pode me emprestar R$1.000? Como o pastor Fábio é um homem próspero, abastado, ele diz: eu te empresto, eu tenho aqui na mão, à vista. Preciso nem sacar, estava guardado na penteadeira. Aí ele me entrega o dinheiro, passa-se um tempo, eu pago, porque eu pago as minhas dívidas, aleluia. E se passa mais um tempo e eu ligo para o pastor Fábio, novamente eu estou no aperto, e como eu sei que ele é um homem próspero, eu ligo e falo: pastor, o senhor pode me emprestar 10.000? E ele me empresta, estava na penteadeira ali, e ele me dá: faço, tranquilo, faço acesso. E ele me empresta. Passa-se um tempo, eu pago. Aí eu nem olho na cara dele, paro de falar com ele. Se passa 2 anos e eu ligo para ele de novo. Quando ele olhar meu nome no identificador de chamada, o que ele vai dizer? O Guilherme está precisando de dinheiro de novo. E aí eu te pergunto: o que Deus pensa quando você dobra o joelho? Quando você dobra o joelho, o que Deus pensa a seu respeito? Lá vem novamente aquele que se move por necessidade. Está precisando de alguma coisa. Fez bobagem, para não dizer outra coisa. Ah, se não estivesse gravando. E está precisando de uma saída, de uma escapatória. Só vive fazendo besteira. O que Deus pensa quando eu e você dobramos o joelho? E aí a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E a palavra secreto aqui, que vem do grego, e significa dispensa. O que Deus está dizendo, preste atenção, porque eu vou falar rápido, porque eu preciso concluir. A palavra dispensa aqui significa que Deus, através da oração, nos está dando uma chave de acesso a uma porta que nos leva à dispensa do céu. E daí no versículo 33 do mesmo capítulo ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui Jesus, no Sermão da Montanha, está dizendo a respeito das necessidades. Só que há uma versão deste texto, do versículo 33 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que diz: e as demais coisas são privilégio. Privilégio do quê? De uma vida de comunhão com Deus. O que Jesus está nos trazendo aqui, no capítulo 6 de Mateus, quando ele fala de entrar no secreto e fala das demais coisas serem privilégio, é que Deus quer de nós que nós andemos
tão próximos dele, a ponto de as nossas necessidades serem supridas automaticamente ao longo da caminhada. Por quê? Porque os nossos olhos não estão focados nas mãos de Deus, aquilo que Ele pode nos oferecer, aquilo que Ele pode nos dar, mas sim na sua face, em quem Ele é, no que Ele manifesta, no que Ele traz para nós no sentido de salvação, libertação, aproximação, intimidade. E é para isso que a oração serve. Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Agora preste atenção, que aqui tem um segredo extraordinário na palavra de Deus, e nós precisamos aprender a cavar mais se nós queremos encontrar esses segredos. A palavra coisas grandes e firmes, esse termo aqui vem do hebraico basar, que significa cercado, fortificado, forte, muro, murar, reter, cisas poderosas. O que Jeremias está dizendo aqui, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, é que os segredos de Deus estão cercados, escondidos, murados, guardados, debaixo de uma proteção muito bem fortificada. Mas ele está dizendo: se você clamar, se você pedir, se você me buscar, eu vou revelar e você irá saber. Vou trazer coisas ainda que você não sabe. E a palavra sabes vem do hebraico yadar, que significa conhecer, familiarizar-se com, conhecer pessoa relacionalmente, tornar-se conhecido e dar-se conhecer. O que Deus está falando é que através da oração, você dobra o seu joelho, ora em pé, eu sei lá como você faz isso, e o Espírito Santo tira a cerca que esconde os mistérios de Deus para lhe revelar, para lhe trazer, para lhe mostrar. O que Deus está dizendo é: eu abro a cerca para quem clama, eu revelo o segredo para quem ora, eu trago do oculto para a luz, para aquele que dobra o seu joelho para buscar a minha face. Clama que eu revelo o segredo. Fica de pé, por gentileza. Eu extrapolei o horário. Tiago 4, versículo 8. Parte A: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos. A fechar os seus olhos. E se você se viu detido em algum erro de sanção aqui essa noite, eu quero te convidar a falar com Deus. Eu vou fazer uma oração bem rápida, mas você agora precisa fazer esta oração por você, porque talvez até aqui você tenha sido guiado pelos seus olhos. Você tem caído inúmeras vezes no mesmo pecado, porque você está sendo guiado pelos seus olhos. Todo dia você vai lá e alisa aquele pecadinho de estimação, porque os teus olhos te chamam para aquilo. Você já não tem um pecado, tem um bichinho de estimação em casa. Deus quer te libertar disso essa noite. Talvez você tenha vivido abrindo mão dos princípios da palavra de Deus, desprezando a palavra de Deus, orando apenas por necessidade. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos. E se você, como foi pregado aqui essa noite, reconhece um desses pontos em você, confessa e deixa, porque Deus tem perdão e misericórdia para derramar sobre você essa noite. Fala com Deus, agora é a sua oração. Fala com Deus, essa é a sua oração, feche seus olhos. Não vê a banda passar não, meu filho. Deus quer te trazer para perto. Tem segredos que Deus quer te revelar. Tem muros que Deus quer baixar esta noite para você. Há coisas que Deus reservou para aqueles que buscam intimidade. E você só vai alcançar se buscar intimidade em Deus. Talvez você está dizendo: mas eu estou limitado, eu sou fraco. Então faça como eu disse.
Eleva os seus olhos para o monte, olha para Deus, tire os olhos de você. Eu e você não temos força para fazer nada mesmo, mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos toda a capacidade, toda a força, toda a potência para viver o extraordinário de Deus armazenados nele e distribuídos através dele. Fala com Deus, essa é a sua oração. Não se distraia. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser se derramar, se derrame. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser se afastar para os cantos do salão, se afaste, mas se entregue. Se entregue, não viva uma vida detida nos mesmos erros de Sansão. Se entregue a Deus. Vai falando com Deus.